Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Microbiologia Prática aqui do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do campus Rio Pomba. Hoje nós vamos falar sobre preparo de meio de cultura e vamos trazer alguns aspectos sobre essa, essa prática tão comum, né, no dia a dia do laboratório, que é o preparo e a esterilização dos meios de cultura e materiais que a gente utiliza, né? Bom, a gente sabe que o meio de cultura, para a gente conseguir, ele tem um objetivo, né, como o próprio nome diz, o meio de cultura é para a gente conseguir cultivar ou crescer ou multiplicar os micro-organismos, e ele precisa atingir todos os requerimentos que o micro-organismo precisa para o seu desenvolvimento e para cumprir o seu ciclo de vida, né? Mas além das questões com relação aos nutrientes químicos, a gente tem que se preocupar também com a questão do suprimento de oxigênio, né? Se é um meio anaeróbico, se é um meio aeróbico. E além disso, a gente tem que preocupar, muitas vezes os meios eles têm funções específicas, né? Não só de crescer o micro-organismo, mas também de auxiliar na identificação, procurar habilidades metabólicas específicas, é, dentre outras questões, né? Identificar suas capacidades com relação, por exemplo, à solubilização de fosfato, a utilização de compostos alternativos, a utilização de fontes de carbono não convencionais. Então, são várias as funções do meio de cultura, e além disso, a gente pode utilizar o meio de cultura também para isolamento de micro-organismos do nosso interesse, utilizando meio de cultura seletivo, meio de cultura diferencial e tudo, né, que são algumas estratégias interessantes. Então, os meios de cultura têm várias funções, né, mas nós temos que nos preocupar também com outras questões que afetam o crescimento do micro-organismo, como qual o pH que o micro-organismo vai crescer, qual que é, se a salinidade está adequada, qual que é a temperatura ótima de crescimento, dentre outras questões, né? Então, o objetivo da aula de hoje é justamente aprender sobre o preparo de dois tipos de meio de cultura muito comuns em microbiologia, que é o caldo nutriente e o agar nutriente, né? E vamos falar um pouco sobre a utilização da autoclave, que é a principal ferramenta para a utilização, né, e para a gente poder preparar os meios de cultura e ver também outras formas de esterilização que estão disponíveis, né? Então, para o material dessa aula, a gente utilizaria o fosfato de sódio, né, o cloreto de sódio, o extrato de carne e a peptona, que são dois é, componentes, né, dois constituintes complexos aí, na, né, de composição química não definida, né, água destilada, agar, balança, pHmetro, frascos de cultura, autoclave. Então, esses são os materiais principais que a gente utiliza. E os meios que a gente prepara são principalmente, nessa aula, são, são dois, né? Que é o caldo nutriente e o agar nutriente. O que, que tem cada um desses meios de cultura? Bom, vamos começar pelo caldo nutriente. Nós vamos precisar, para preparar 100 ml, né, 0,2 grama, né, de fosfato de sódio, que vai fornecer fosfato, vai fornecer sódio e ainda tem o papel de tampão. Mas o que é tampão? Você vai lembrar da química que o tampão é aquele composto que auxilia a manutenção do pH, que ele não deixa que o pH suba ou desça mais do que aquilo que a gente precisa. Então ele é importante nesse sentido. Logo depois a gente tem o NaCl, né, o cloreto de sódio, que é importante para fornecer esses elementos essenciais, mas também para manter a osmolaridade do meio. Toda bactéria assim, é um padrão para a gente poder trabalhar com bactéria que a osmolaridade ela esteja pelo menos a 0,85%, né, de NaCl para poder ter, assim, para a gente evitar a plasmólise dessas bactérias, né? Logo depois a gente vai para o extrato de carne, né? O extrato de carne é um extrato realmente obtido a partir de carne que tem proteínas, lipídios e carboidratos, além de muitas vitaminas e fatores de crescimento que não vão, que a gente não tem uma lista de coisas que tem nesse extrato de carne. Ele é muito complexo, né? Mas fornece uma quantidade enorme de compostos orgânicos para o crescimento bacteriano. Logo depois a gente vai para a peptona, e a peptona ela vai ter duas funções, né? Ela vai fornecer proteínas e vai ser uma fonte importante de nitrogênio para o crescimento das bactérias que nós vamos crescer aqui no caldo nutriente. O caldo nutriente é um meio líquido, né? Então é um meio que permite o crescimento de uma grande quantidade de células, mas por outro lado, ele não permite a identificação e isolamento a partir de uma única célula. Então é um meio
que tem essa característica. Para finalizar o meio, a gente utiliza a água, né? Esse QSP que vocês devem ver aí com frequência significa quantidade suficiente para. Então, nós vamos precisar de água na quantidade suficiente para 100 ml. Então, a gente vai colocar água até que todo o conjunto, né, de elementos químicos, sais, peptona, caldo de carne, tudo isso junto, complete o volume total de 100 ml. Então, a gente tem essa questão. Para o agar nutriente, o agar nutriente é o mesmo meio de cultura do caldo nutriente, à exceção de um componente que nós estamos vendo ali embaixo, que é 1,5 grama de agar, 15% de agar. O que é o agar, né? O agar, na verdade, ele é um agente geleificante e ele tem uma característica muito interessante de, né, solidificar a 40 graus, mas ele vai fundir novamente só a 80 graus. Então ele é muito interessante para a utilização em meios de cultura, porque a gente consegue fazer, né, a transposição do meio de cultura dos frascos para as placas de Petri, né? A partir do momento que ele está fundido, a gente tem aí uma ampla faixa de temperatura para conseguir verter esse meio. E para fundir esse meio de novo, você vai precisar de uma temperatura altíssima, então ele é muito bom para esse tipo de uso, de fazer uma gelatina que funcione bem para a microbiologia, né? E com essas placas com meio sólido a gente consegue identificar, isolar, caracterizar muitas questões relacionadas ao micro-organismo. Então, o agar fornece qual nutriente para a planta? O agar não fornece nenhum nutriente para a planta. O nome do meio é que é agar nutriente porque ele contém todos os componentes do caldo nutriente adicionado de agar. Então isso é muito comum. O pessoal fala assim, o agar ele fornece nutriente porque tem o agar nutriente. Não. O agar ele somente solidifica, ele não fornece fonte de carboidrato, ele não fornece nada para crescimento bacteriano. Ele somente solidifica o meio, o que já é uma função muitíssimo importante. A microbiologia muitas vezes depende dessa questão para poder dar certo. Existem muitas ações que dependem desse meio sólido. Então, vamos falar um pouco do preparo. O preparo desse meio de cultura envolve a pesagem, e para a pesagem a gente inicialmente separa ali a espátula e o recipiente de pesagem. A espátula tem que estar limpa e a gente nunca mistura a espátula dos reagentes, os reagentes têm que ser sempre puros, então a gente tenta nunca voltar com o reagente para dentro do frasco se nós tivermos encostado a espátula em algum lugar. Então, se você tem 5 componentes para pesar, você vai precisar de 5 espátulas, ou você vai precisar lavar a espátula a cada nutriente. Bom, o primeiro passo, então, para fazer a pesagem é tarar a balança. O que significa isso? Significa que você vai colocar o recipiente de pesagem em cima da balança, e a hora que você colocar o recipiente de pesagem em cima da balança, isso vai ter um peso de alguns gramas. O que você vai fazer? Você vai apertar a função tara na sua balança. E com isso você vai desconsiderar o peso do recipiente de pesagem e vai poder efetuar a sua pesagem, né, com o seu material. Então você você vai colocar o seu reagente com uma espátula limpa, né, e você garante pelo menos uma casa decimal de precisão. Então, se a sua balança tem 3 zeros depois da vírgula, e você vai pesar 0,2, né, você vai garantir o 0, o 2, o próximo zero, e aí a próxima casa de incerteza você já pode desconsiderar. Então você conseguiu garantir uma boa precisão somente com esse cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz pesagem de materiais com balanças que tem 5 casas depois da vírgula, e isso traz uma dificuldade na hora de você pesar para você ter as 5 casas zeradas. Eventualmente, sim, você precisa, se você vai fazer um meio líquido, um meio mínimo, ou um meio em que você está estudando quantidades precisas, aí sim tem que ser, né, mais preciso possível. Mas, para rotina, você pode adotar essa prática. Então, depois que você pesou tudo, você vai juntar todos esses elementos dentro de um frasco, pode ser um Erlenmeyer, com uma porção da água que você vai utilizar. Então, você não vai colocar os 100 ml, porque se você colocar 100 ml mais todos os componentes do meio, você vai ter mais de 100 ml, e aí você perdeu o equilíbrio e a molaridade definida para o meio de cultura. Então, você coloca, por exemplo,
70, 80 ml de água, todos os componentes, e a gente mistura até dissolver todo esse material. Esse material, estando 100% dissolvido, pode ser, por exemplo, no Erlenmeyer, a gente vai utilizar um recipiente volumétrico, que pode ser ou bem uma proveta ou um balão volumétrico, para poder medir e completar a água para 100 ml. Então veja que no meio nós não vamos usar exatamente 100 ml, nós vamos usar um pouco menos de 100 ml. Né? E depois que a gente fizer isso, a gente avalia o pH do meio. Né? Como é que a gente avalia o pH do meio? Ou com tiras de coloração, né, que à medida que você coloca a tira, ela assume uma coloração, e aí você vai saber o pH, ou com um pHmetro, que é um dispositivo eletrônico que você coloca uma sonda, e a sonda vai te dar em tempo real o valor do pH. Né? E você vai acertar esse pH, né, se o pH ficou mais alto, 8, por exemplo, você vai colocar HCl, que é ácido, para poder reduzir o pH e chegar no 6,8. Se você obteve um pH de 5, por exemplo, você vai colocar NaOH, que é uma base, e depois você consegue elevar o pH até 6,87, que é o pH dos nossos dois meios de cultura. O grande detalhe é que quando a gente utiliza meios com agar, a gente primeiro acerta o pH e depois coloca o agar. O agar ele é insolúvel à temperatura ambiente, não adianta dissolver, então nós vamos adicionar o agar e vamos posteriormente colocar esse material para autoclavagem em alta temperatura. Mas por que eu estou falando de autoclavagem? Porque todo meio de cultura precisa ser esterilizado. E como é que nós vamos esterilizar o meio de cultura? A forma mais comum de esterilização é por meio da utilização da autoclave. A autoclave ela é um equipamento de esterilização por calor úmido. E por que o calor úmido é tão interessante? Porque o calor úmido ele permite uma troca de calor com o meio muito grande. A umidade, a água é um excelente condutor térmico e permite que, mesmo que a temperatura não esteja altíssima, que nós consigamos fazer uma transferência dessa temperatura de maneira muito efetiva para o material que a gente utiliza. Então vocês vão perceber que é uma forma da gente fazer esse processo de maneira bem até rápida, né? E com isso a gente consegue fazer uma esterilização do nosso material. Então, a primeira etapa quando a gente for usar a autoclave a autoclave ela depende de vapor de água, ela depende que a gente coloque a quantidade de água adequada dentro dela. Então, o primeiro passo é abrir a tampa da autoclave, né, e colocar a água até o nível indicado. A segunda etapa é colocar os meios de cultura no interior do equipamento, nos locais adequados, né, nos suportes adequados. O terceiro é abrir a saída de vapor. Existe, né, nessa região central um parafuso onde a gente consegue abrir a autoclave para permitir a saída de vapor. E a saída de vapor é muito importante. Né? Logo depois a gente pode fechar a tampa da autoclave, lembrando sempre que a gente fecha a tampa nos parafusos pretos que vocês estão enxergando aí em cima da tampa. E para fazer esse fechamento a gente vai fazer um fechamento sempre em X, tentando equilibrar o torque que a gente aplica em cada parafuso para que ele seja um torque semelhante, a gente não tenha pontos de fraqueza na tampa da autoclave. A próxima etapa, depois da válvula aberta e da tampa fechada, é ligar a autoclave na sua potência máxima, né, para aquecimento da água até que esteja saindo vapor de água abundantemente pela saída superior. Então, aquele local que nós deixamos aberto, ele vai expelir uma quantidade grande de vapor de água, indicando que dentro da autoclave o ambiente já está saturado de vapor de água. Lembra que é o vapor de água que permite a transferência de calor. E se a gente não tiver um vapor de água bem específico, bem abundante, a gente ficaria em apuros. Logo em seguida a gente fecha a saída do vapor de água, né? Quando já estiver saindo bastante vapor de água, a gente pode fechar a saída, né? E quando a gente fecha essa saída, a gente espera a temperatura chegar a 121 graus Celsius ou 1,1 atmosfera. Né? Quando chegar a 121 graus, né, ou a 1,1 atmosfera, a gente coloca o termostato no médio ou no mínimo, depende do equipamento, para manutenção dessa temperatura por 20 minutos. Né? Alguns procedimentos dizem 15, outros 20. Né? A gente utiliza normalmente 20 minutos, né, para poder esterilizar. E depois de 20 minutos a gente desliga a autoclave e espera que ela seja resfriada. Né? E com isso a gente consegue esterilizar o meio de cultura. Né? Ele é um meio, uma forma muito conveniente, porque ela é rápida, 20 minutos ela resolve
né, a questão da esterilização, mas ela não pode ser usada para qualquer tipo, para todos os materiais que a gente precisa esterilizar, e nós vamos falar isso daqui a pouco. Para o agar nutriente, ou para o meio sólido, a gente tem um passo a mais logo depois que o material sai da autoclave. A gente espera a temperatura baixar um pouquinho, chegar ali em torno de 60, 50 graus, e nós vamos partir para uma etapa que chama a etapa de verter o meio de cultura, que nada mais é do que segurar o meio de cultura enquanto ele ainda não solidificou e colocar nas placas de Petri. Colocar 10 ml, colocar na verdade 15 ml em cada placa de Petri. Então a gente aproveita que o meio está quente, a gente tem que se programar com relação a isso, né? E assim que saiu do autoclave a gente coloca nas placas de Petri para poder utilizar posteriormente. A alternativa, caso você não possa verter o meio imediatamente, é depois que o meio estiver preparado, fundir esse meio no micro-ondas e, né, proceder à colocação do meio de cultura nas placas de Petri no horário mais adequado para você. Então essa é a autoclave, a principal forma de esterilização de meio de cultura, o principal equipamento, né? Mas é um equipamento que tem o seu perigo porque ela trabalha com alta temperatura e alta pressão. Então, não apertar corretamente as porcas superiores, né? Não prestar atenção na hora correta de passar a temperatura para o mínimo ou para o médio, né? Deixar a temperatura chegar em altas pressões, tudo isso pode trazer prejuízo para o seu trabalho, além de provocar acidentes que são potencialmente fatais. Então, a autoclave ela é um equipamento que a gente lida com todo respeito, com todo cuidado, com todo zelo, para que ela não provoque nenhum problema maior. Então, mas existem materiais e existem meios que a gente não pode esterilizar na autoclave, né? Então a gente tem formas alternativas de esterilização que a gente usa bastante também no laboratório. Existem, por exemplo, materiais que a gente não pode esterilizar na autoclave porque literalmente a autoclave deixa tudo molhado. Embora a gente tampe, a gente, né, coloque as tampas dentro dos frascos que vão na autoclave, se forem utensílios que têm que ser mantidos secos, a gente tem que esterilizar por meio de uma estufa de esterilização que nós estamos vendo na figura aí. Nessa estufa de esterilização, ela vai esterilizar por calor seco e como o ar não é um condutor de calor muito bom, né, esse calor seco ele vai ser com uma temperatura maior e um tempo maior. Veja que o nosso binômio aqui ele é bem diferente, né? A gente pode colocar 170 graus por 1 hora ou 160 graus por 2 horas. De qualquer forma, é muito maior do que a temperatura que a gente utiliza na autoclave, que é em torno de 121 graus por 15 ou 20 minutos, né? Então você perceba que o calor seco ele é menos eficiente, né? E como ele é menos eficiente, a gente precisa deixar um tempo maior de exposição para poder ter uma esterilização adequada do nosso material. Não funciona para meio de cultura, mas funciona para todos os outros utensílios, por exemplo, utensílios metálicos e outras questões que a gente utiliza e que precisam estar esterilizados. Uma outra forma de esterilização bem conhecida da gente é o bico de Bunsen. O bico de Bunsen ele fornece uma chama, né, e com esse bico de Bunsen a gente consegue incinerar, né, a alça de platina até que ela fique vermelha, ou a gente consegue, por exemplo, pegar uma alça de Drygalski, né, que é uma alça de vidro, né, e com ela embebida em água a gente consegue incinerar no bico de Bunsen e assim fazer a esterilização desses materiais tão comuns no uso do laboratório. Então a incineração também ela é uma possibilidade. E por último a gente tem a filtração, né, quando a gente vai utilizar um material que é termossensível, né, por exemplo um meio de cultura que contém vitaminas ou que contém antibióticos ou que contém compostos químicos termosensíveis, a gente não pode utilizar a autoclave. A alternativa que sobra é a alternativa da filtração. Para que a filtração aconteça, a gente utiliza filtros que contêm cujo orifício, né, de passagem, né, do material líquido é inferior, né, então os orifícios têm diâmetro inferior ao diâmetro de uma bactéria. Então são membranas, né, de nitrocelulose, por exemplo, ou outros tipos de membrana mais avançadas, que possuem, né, perfurações de diâmetro inferior ao da bactéria. Então a bactéria não consegue passar por esse material e a gente acaba conseguindo esterilizar por exclusão, né, por metodologias físicas, sem aplicar nenhum tipo de
alta temperatura ou incineração, não. A gente faz por filtração. Então, esses são os materiais, as formas alternativas de esterilização disponíveis no laboratório, que nós utilizamos, que a gente faz com uma certa frequência. Né? A filtração ela pode ser, ela normalmente vem acompanhada de algum mecanismo de pressão, né? Esse mecanismo de pressão, para que a coisa se acelere, para que o material de fato passe por essa peneira muito reduzida, é a utilização de pressão, ou por meio, né, de uma seringa que você coloca uma que a gente coloca um filtro, né, nessa seringa, e com o êmbolo da seringa a gente consegue empurrar o material por dentro desse filtro. Ou por meio, né, do vácuo, né, a gente consegue pegar o vácuo, né, e a partir do vácuo a gente consegue fazer com que o líquido passe por essa membrana, e com isso a gente consegue retirar as bactérias. Então, é uma forma alternativa interessante de se fazer a esterilização para compostos que a gente chama de termolábeis, né, ou compostos que são sensíveis ao calor. Bom, pessoal, chegando ao final da nossa aula, né, a gente percebeu aqui que as técnicas assépticas para a gente são fundamentais, porque o cultivo de micro-organismos em cultura pura ele é uma parte determinante do trabalho da microbiologia. Né? A não utilização dessas técnicas assépticas, né, ela é deletéria para o nosso trabalho, ela inviabiliza o trabalho da microbiologia, justamente porque a gente não sabe qual é o agente que vai estar realizando determinada função. A gente também conversou um pouco sobre o meio de cultura, né, sobre o caldo nutriente e sobre o agar nutriente, e percebeu como é que eles atendem os requerimentos nutricionais dos micro-organismos e como eles podem ser utilizados. E a gente deixa claro que sempre que cada micro-organismo tem a sua demanda, né? Então, nem esse agar nutriente ele não é utilizado para todos os micro-organismos, né? Embora ele seja utilizado por por um amplo grupo de quimioheterotróficos, né? Esse meio pode ser utilizado, então a gente é um meio muito comum. Mas ele não resolve todos os problemas. Existem bactérias, por exemplo, que não precisam de nenhuma fonte de carbono. Existem bactérias que, né, precisam de fontes de nitrogênio inorgânico, né? E nesse caso, nossa fonte de nitrogênio é orgânica. Então veja que a gente tem todas essas questões para lidar nos meios de cultura, mas a grande questão é que o meio de cultura ele deve mimetizar o ambiente que que o micro-organismo vive, né? E com isso suprir todos os requerimentos para o seu crescimento. A gente também conversou um pouco sobre as metodologias de esterilização, vendo que existem metodologias específicas para cada caso e para cada instrumento, para cada necessidade. E no trabalho do dia a dia a gente acaba selecionando a metodologia que mais nos interessa, que é mais adequado para o tipo de trabalho que nós estamos realizando. O importante para a gente é apresentar todas as metodologias para que vocês possam saber lidar com as diferentes demandas que existem no laboratório. Tá, já? Então a gente fica por aqui, agradece a atenção de todos, né? Espero que vocês tenham sucesso na confecção dos relatórios e, né, me coloco à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem em termos de dúvidas, em termos de sugestões também para a gente melhorar essas atividades didáticas. Tá, já? Então um forte abraço a todos, uma boa semana e nos vemos em breve.